Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, que fala a verdade, doa a quem doer. Eu sou aqui Santarém, trazendo as principais notícias e os comentários para você. Para você que já está ao vivo, manda o like e se inscreve no canal e compartilha esses vídeos. Agradeço a todos. Começamos com a pesquisa Datafolha. A pesquisa Datafolha diz que se as eleições fossem hoje, Haddad venceria as eleições por 42 a 36. É que o indica a última pesquisa Datafolha, que falou também sobre a queda da popularidade de Jair Bolsonaro. Isto mostra o arrependimento das pessoas em Jair Bolsonaro. Falta de aviso não foi. Eu disse que votar daquela maneira, votar daquela maneira seria um desastre e uma pessoa despreparada e já com aquela violência na boca seria quase que um tiro no pé, e está sendo. O povo brasileiro arrependeu-se do que fez. 38% dos eleitores entrevistados reprovam o governo Bolsonaro e 29% aprovam. O diz também o seguinte: 68% daqueles que votaram em branco, 21 votariam em Fernando Haddad e 6 apenas votariam em Bolsonaro. Entre os desempregados que estão procurando emprego, porque tem aquele desempregado que não procura emprego, tem aqueles que vão atrás. Dentre esses, 52% dos desempregados votariam em Haddad, 28% em Bolsonaro, 19% disseram que votariam branco ou nulo. Entre os aposentados, e é o que eu sempre falei, entre os aposentados, 43 votariam no Bolsonaro, 37 em Haddad. Aquele que já está aposentado, não está nem aí para a reforma da Previdência, já está de boa, ganhando o seu, se lasca para os outros e diz votaria no Bolsonaro. Lembra que eu falei com as pessoas que saem na rua normalmente são aposentados e bolsomínios? Eu estava brincando? Não, eu estava falando sério. Aqui mostra isto. Entre os evangélicos, 47% disseram que votariam em Bolsonaro hoje e 32% votariam em Fernando Haddad. Entre os católicos, Haddad se sai melhor. 46% votariam em Haddad, dos católicos, e 33% em Bolsonaro. A pesquisa Datafolha, ela também revela a coincidência entre a pesquisa Vox Populi, que já dizia que 40%, 39, alguma coisa, são contra o governo Jair Bolsonaro, acham ruim ou péssimo. Ou seja, 40% dos eleitores consideram o governo Bolsonaro ruim ou péssimo. E aqueles que aprovam, 29%. Vocês terem uma ideia que o número dos amantes do Bolsonaro está diminuindo conforme o tempo passa. Conforme os meses vão se passando, as pessoas notam a doidice que fizeram de colocar um ogro lá dentro, uma pessoa que só fala em violência, só fala em ser subalterno aos Estados Unidos, entre outras coisas, ficar debatendo boca no Twitter, algo que não é esperado de um presidente da República. Eu acho que o povo elege um presidente para governar e não para ficar brigando com as pessoas batendo boca. Bolsonaro vai votar 9 pontos do projeto de abuso de autoridade que o Congresso aprovou. Nós já sabíamos que o Bolsonaro ia vetar. Ele está vetando porque isso tira poder da milícia, tira poder do policial abusado, juiz abusado, procurador abusado. Nós sabemos que tanto procurador, policial, juiz e promotor, tem muita gente boa nesse Brasil. Mas assim como tem gente boa, tem gente ruim que utiliza a magistratura, a carteirada para sacanear com os outros. Né? Encosta aí na parede, já vai dando tapa nas pessoas sem saber quem realmente as pessoas são. Você sabe que tem policial pilantra, tem promotor pilantra, procurador pilantra, juiz pilantra, ou seja, é preciso tolir, é preciso ter uma lei para resguardar, salvar as pessoas dessa prática imunda que é o abuso de autoridade. Aliás, no Brasil já deveria ter cancelado esse negócio de, como é que tem aquele negócio lá? Desacato à autoridade. Isso é a pior doidice do mundo, desacato à autoridade. Você leva um tapa do policial, você leva tapa de graça, essa é a verdade. Gosta e pá, já vai levando, porque o policial se sente na autoridade de bater nas pessoas. Nenhum policial é autorizado a bater, a não ser nos casos de violência.
Aí sim, mas a maioria pega tapa, quem não foi já o adolescente, o jovem que não pegou tapa, pescoção de polícia, chute, porque simplesmente foi parado ou estava na rua 10 horas da noite, 11 horas, enfim. Nós sabemos que existe sim esse abuso, o país é campeão de mortes por policiais, a gente sabe disso. Tem violência? Tem. Tem pilantragem, os traficantes também têm, mas o que tem de autoridades, né, abusando da autoridade, isso aí não vamos negar. Eu aprovo a lei de abuso de autoridade. Quem teme a lei de abuso de autoridade, com certeza é porque abusa da autoridade que tem. Gente, mais um escândalo envolvendo o caso do assassinato de Marielle Franco. O PM envolvido no caso diz que levava dinheiro para a delegacia que estava encarregada de investigar o caso. A Niobe Cunha explica mais sobre isso para a gente. É isso aí, Aquias. 1 ano e meio da morte de Marielle e Anderson, né, o motorista, e o inquérito ainda correndo atrás do rabo, né? O pessoal ali correndo atrás do rabo. O Jorge Rodrigo Ferreira, né, o Ferreirinha, policial militar, que foi preso em 31 de maio, confessou agora que o Orlando Curicica, que é o chefe da milícia da Zona Oeste, na verdade não foi o mandante da morte, mas que ele, Ferreirinha, levava dinheiro de suborno para a Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro. O que já é sabido, né, que está tudo contaminado por milícias no estado do Rio de Janeiro. É muito triste a gente constatar um estado tão importante quanto o Rio de Janeiro, com um caso tão importante quanto Marielle, e nenhuma providência, nenhuma autoridade, o ministro da Justiça calado. Agora a Raquel Dodge entrou teve acesso, né, ao inquérito e autorizou a entrada da Polícia Federal. Vamos ver se a coisa anda. A gente está bem desacreditado dessa polícia. Espero que a gente esteja enganado. Gente, olha aí, eu agradeço a Niobe Cunha. Índios se aliam aos inimigos contra as investidas de Jair Bolsonaro, que mandou o filho aos Estados Unidos para tornar a Amazônia um protetorado americano. Todas as coisas que o Bolsonaro está fazendo ultimamente é querer ganhar com a queimada na Amazônia, mas nós sabemos que agora, com essa pesquisa Datafolha, que mostra a popularidade de Bolsonaro despencando ladeira abaixo, então as pessoas estão acordando. Tudo que ele fez até agora, os problemas envolvendo os laranjas, as milícias, o Queiroz, as palavras torpes que utiliza, as mentiras pelo Zap, as discussões banais, ou seja, toda aquela coisa imunda que dá até noite de a gente falar, isso leva um presidente. Ou seja, o Brasil já está com vergonha do presidente que tem. E sobre essa questão dos índios, eu quero pedir opinião das queimadas, dos índios, das florestas, a opinião do especialista Edmar Moraes. Fala, Edmar, qual é a sua opinião sobre isso? As invasões que estão ocorrendo por conta de garimpeiros e madeireiros, queimadas, total desrespeito, querendo que o índio passe a ser um extrativista do solo, faz com que os índios se unam em defesa das suas terras, dos seus direitos constitucionais. Estão querendo, mais uma vez, rasgar a Constituição brasileira para proteger o quê? O capital, o dinheiro. Jair Bolsonaro é um irresponsável. O Brasil está se tornando um país à parte da sociedade. Nós estamos vivendo marginalizados perante o mundo por conta dessas ações que não têm o menor sentido. 14 etnias de indígenas que nunca se entenderam fecharam um acordo de paz para defender as suas terras e as suas propriedades. Jair Bolsonaro, põe a mão na consciência, você que se diz cristão, e respeite a vida daqueles que aqui chegaram primeiro que você. Primeiro do que eu e primeiro do que todos nós. Eles são os verdadeiros donos da terra. Nós somos apenas invasores. Vamos preservar todas as suas crenças, todos os seus hábitos. Preservar a vida indígena e ribeirinha é um dever do cidadão brasileiro. Obrigado, Edmar. Olha, gente, a dependência estranha e infantil de Bolsonaro aos Estados Unidos, em ser capacho, em pedir ajuda, em ficar implorando, a gente fica com pulga atrás da orelha perguntando, o que acontece?
Por que o Bolsonaro recorre aos Estados Unidos tanto? O que ele deve aos norte-americanos? Seria o acordo com o Ministério da Justiça americano, o Serviço de Inteligência americana? Alguma coisa ligada ao Moro? Porque é estranho que a gente veja um presidente tão subalterno aos Estados Unidos, tão subserviente, tão humilhante, não é? Ou seja, se presta esse desserviço, se humilhando, sem receber nada em troca. Ou seja, nada que a gente saiba. Mas é isso que eu queria saber. O que ele está ganhando com isso? Porque até agora para o Brasil não veio nada. Senhoras e senhores, caso Queiroz. Vocês sabem que a revista Época entrevistou um sociólogo especialista na questão das milícias e fez revelações bombásticas. O especialista diz que Queiroz é o elo entre o poder central e as milícias, parecendo muito aquele filme estrelado por Wagner Moura, o Tropa de Elite. Gente, é um absurdo. Hoje pela manhã eu postei um vídeo explicando sobre o caso. Se você ainda não assistiu esse vídeo sobre o Queiroz, sobre o escândalo em que alguém de dentro da Polícia Federal avisou o Bolsonaro e o filho dele sobre que o caso Queiroz estava sendo investigado e que a COAF já tinha as movimentações atípicas dele, daqueles 7 milhões e daqueles 1,2 milhões que ele depositava, enfim, aquele rolo todo da família Bolsonaro. O Queiroz parece o laranja, ele age como laranja, ele é laranja. Bolsonaro disse hoje que não tem nada a ver com o Queiroz e que o Queiroz já eximiu o filho dele de culpa. Ele escreveu, é sacanagem. Até o Alexandre Frota bagunçou, disse, e o Bolsonaro disse que o Queiroz era nota 10 e se alguma coisa aconteceu eles não tinham nada a ver. Aí o Alexandre Frota comentou, nota 10 não, nota 1 milhão. Se referindo ao caso da grana, do dinheiro. Há muita coisa que tem que ser explicada. Se você quiser saber desse caso do Queiroz um pouco mais, assista o vídeo publicado hoje, que tem como título Bomba, alguém da PF avisou Bolsonaro sobre o Queiroz. Assista esse vídeo e você vai ficar por dentro deste assunto. Olha, gente, a gente sabia que as pessoas iam se arrepender porque votaram por ódio, votaram envolvido por fake news, pela mentira, mas não saberíamos que em 8 meses Bolsonaro estaria realmente no esgoto. Senhoras e senhores, moças e rapazes, se inscrevam nesse canal, compartilhem esses vídeos. Critica Brasil, falando a verdade, doa quem doer. Eu sou aqui, Santaí em carne e osso, mais osso do que carne, apresentando o jornal Critica Brasil News para você. Um grande abraço, à noite a gente volta às 20h30. Beijo no coração de todo mundo. Tchau, pessoal.